nós agora vamos à ministração da palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus tem preparado para falar conosco nesta noite. Então oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela alegria de nos reunirmos para cultuar o Teu nome nesta noite. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos tem atraído a Ti. Pedimos, Senhor, que Tu venha falar aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que Tu ministres as nossas vidas, que Tu perdoe os nossos pecados e que Tu venha encher do Teu Espírito Santo, ó Pai, ao falar a Tua palavra aos nossos corações. Que Tu, Senhor, possa neste momento repreender toda distração e que possa ser trazido cativo todo entendimento ao trono da Tua graça e que Tu possa ministrar ao coração de cada um de nós nessa noite para a glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós te oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos compartilhar convosco algo que Deus tem falado no nosso coração, que tivemos a oportunidade de estar ali em Karen, possível local onde a família de João Batista viveu, e possível local onde João Batista nasceu. E ali o Senhor trouxe uma palavra aos nossos corações, e eu quero compartilhar convosco esta palavra essa noite. Amém? Quando nós iniciamos o Evangelho de Lucas, nós percebemos que Lucas, ele toma um cuidado de dizer que teve todo um cuidado de levantamento histórico para falar sobre a vida de Jesus Cristo. Assim que ele termina de falar sobre o cuidado que ele teve para ter uma curiosidade histórica, o evangelho que ele está escrevendo, ele principia falando sobre o anúncio do nascimento de João Batista. Ele diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Esses 3 primeiros versos, nós temos aí um resumo biográfico da louvável vida deste casal chamado Zacarias e Isabel. Então nós temos aqui um anúncio que Zacarias e Isabel era um homem e uma mulher de vida íntegra, era um homem e uma mulher temente a Deus, que vivia uma vida piedosa e que tinha uma vida irrepreensível, achava graça diante dos olhos de Deus, eram justos perante Deus, e era aquele tipo de casal que nós gostamos de estar por perto, porque eles nos inspiram a vivermos uma vida de temor ao Senhor, de buscar mais de Deus, de estar mais próximo de Deus. Então nós temos nesses versos uma breve biografia de quem era Zacarias e Isabel. E ao mesmo tempo, quando ele acaba de mostrar este casal que tem uma vida íntegra, ele coloca um porém, ele coloca um mais, ele coloca uma vergonha que esse casal tinha. Nós estamos dentro de uma cultura que o não ter filhos significava que por algum motivo estava sem um favor divino, sem a graça de Deus, aquilo era uma opróbrio, aquilo era uma vergonha. Então, nós temos 2 versos falando de uma descendência
de que eles descendem de Arão, que eles são de uma linhagem especial, uma linhagem escolhida por Deus para servir no templo. E aí depois nós temos o segundo verso falando de qualidades deste casal. E quando nós chegamos no terceiro verso, nós temos: e não tinham filhos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, se no primeiro nós temos uma linhagem honrosa, uma linhagem privilegiada, porque era da tribo de Levi, e além de ser da tribo de Levi, era da casa de Arão. E depois nós temos algo louvável, que eram justos diante de Deus, eram sem repreensão, e eram aqueles que atendiam os mandamentos e os preceitos do Senhor, buscavam observar, buscavam obedecer os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí nós encontramos um opróbrio, nós encontramos uma vergonha na vida deste casal. Mas havia esta vergonha que eles carregavam consigo. E provavelmente Zacarias e Isabel nem mais esperavam ter filhos, porque já eram de idade avançada. Mas, nestes versos, nós também aprendemos outra coisa. Nós aprendemos que Isabel, ou Elizabeth, significa o meu Deus jurou. Ou juramento de Deus. Aleluia. E nós também aprendemos que o nome do homem nesse casamento é Zacarias, que significa Deus lembra. Deus lembra. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse Deus que lembra. Amém? Porque Deus, Ele lembra de você. Deus, Ele lembra de você. E Deus, Ele não se esquece dos juramentos que Ele fez na sua vida. Deus, Ele lembra de você. E você pode até ter esquecido alguma promessa de Deus na sua vida. Mas Ele não esqueceu, porque Ele lembra das suas promessas em sua vida. E a palavra de Deus nos diz, no verso 8 e 9, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Vocês estão bem lembrados que o primeiro verso que fala deste casal, ele fala que eles são de uma linhagem especial. Eles são da linhagem sacerdotal, que Zacarias era sacerdote. E nós estamos aqui em um tempo diferente do tempo de hoje. Nós estamos todos reunidos dentro do templo. Amém? Amém? Só que nós estamos em um tempo em que não éramos todos nós que entrávamos no templo. Na verdade, todos nós estaríamos fora do templo. Todos nós, até o senhor, pastor, até eu, porque eu não sou judeu, e nem muito menos da linhagem de Arão, né? Ou se sou, perdi a minha linhagem aí pelo caminho, né? Então, todos nós estaríamos fora, porque só quem adentrava ao templo para o serviço era os sacerdotes que foram escolhidos por Deus para ali entrar. Então, era sacerdote de nascença, nascia para servir ao Senhor. Não era sacerdote porque escolhia ser sacerdote. Não existia quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, excelente coisa deseja. Não, isso é para os nossos dias. Naquela época só era sacerdote quem nascia sacerdote, quem era da linhagem de Arão. Se você era de uma outra tribo, você não podia exercer o sacerdócio. E Zacarias era um sacerdote. Só que o que acontece? Havia tantos sacerdotes nesta época. William MacDonald nos lembra que o número de sacerdotes era tão elevado
que o privilégio de queimar incenso no santuário ocorria uma vez na vida, isso se ocorresse. Era uma honra, um privilégio poder entrar no templo, olhar aquele candelabro de ouro de um lado, a mesa dos pães de outro, e adiante, já próximo do véu que separava o santo dos santos, ali estava o altar do incenso. Porque o altar do incenso, ele era o terceiro utensílio, e ele ficava próximo do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para expiar pelo povo. Só o sacerdote principal, só o sumo sacerdote. Uma vez por ano, no dia da expiação, só ele podia entrar lá uma vez por ano. Mas aquele que oferecia incenso era o sacerdote que chegava próximo do véu. Ele estava próximo do véu. Ele ia queimar incenso, apresentar esse serviço ao Senhor. Ele está frente a frente com o véu que separava o santo do santíssimo. Ele estaria ali dentro do templo, onde muitos queriam entrar, mas não podiam entrar. Mas ele estava ali para servir ao Senhor. E diz a Bíblia que, segundo o costume sacerdotal, coube a Zacarias em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Sabe por quê, amados? Porque Deus lembrou-se de Zacarias. Sabe por quê? Porque Deus lembra de Zacarias. Diz: Zacarias, talvez você já assim em idade avançada achasse que a escala nunca fosse chegar até você. Talvez você pensasse que, como outros sacerdotes de seu tempo, faleceram, mas não puderam adentrar ao templo para servir ao Senhor e queimar incenso ao Senhor. Mas Zacarias, mas eu lembrei de você. Eu lembrei de você, Zacarias, e coube-lhe a sorte, e você foi escalado, você saiu no rodízio, você saiu na escala, e você vai adentrar no templo para queimar incenso ao meu santo nome. Mas você imagina a alegria de Zacarias. Vou entrar no templo e vou queimar incenso ao Senhor. Você imagine a alegria de Zacarias. Vou poder cheirar do aroma que é consagrado exclusivamente a Deus. Aroma esse que ninguém em Israel poderia produzir, porque só podia ser produzido para uso santo, uso consagrado dentro do templo. E aí ele lá fora do templo tomava da brasa, e tinha acabado de oferecer o sacrifício do cordeiro a Deus. E ele tomava daquelas brasas e adentrava no templo. E ele usava daquelas brasas do altar do sacrifício para apresentar e queimar o incenso ao Senhor. E quando ele queimava o incenso ao Senhor dentro do templo, aquela casa se enchia de aroma, lembrando que o sacrifício foi aceito e tornou-se um cheiro suave diante de Deus. Aleluia. E ali estava Zacarias, cheio de alegria, porque ia adentrar ao templo, porque ia queimar incenso ao Senhor. Aquele dia, aquela semana, era uma semana por demais especial para Zacarias, porque Deus estava concedendo-lhe o privilégio de queimar incenso ao Senhor. Aleluia. Você tem a alegria, o privilégio de ser o próprio templo santo do Senhor. De habitação de Deus está em você mesmo. Aleluia. E você tem um privilégio, a alegria de oferecer o incenso, que são as orações dos santos que chegam diante de Deus.
Deus lembrou-se de Zacarias. E aí Zacarias chega cheio de alegria. Este é o meu ponto máximo. Deus lembrou de mim. Esse é grande favor de Deus para a minha vida. E ele vai regozijante. E ao que parece, parte dos familiares, dos amigos de Zacarias, dizem: nós também iremos contigo. Nós não podemos orar, mas nós ficaremos fora do templo. Nós não podemos queimar incenso, mas nós ficaremos fora do templo, orando ao Senhor na hora de oferta do incenso. E aí aquele povo segue com ele. E aí Zacarias está ali, cheio de alegria, entra no templo para oferecer o incenso. Isso era por demais valioso para Zacarias. E a Bíblia diz que, enquanto Zacarias estava oferecendo incenso ao Senhor, queimando incenso ao Senhor, na hora do incenso, diz a palavra de Deus, que uma multidão orava lá fora do templo. E quando a gente ora, amados, e ora junto, uns com os outros, sempre tem coisa especial de Deus. Amém? Deus lembrou de Zacarias, e Zacarias já estava extremamente alegre. E aquela semana já era muito especial para ele. Porque Deus lembrou-se dele e colocou ele dentro do templo para queimar incenso ao seu santo nome. Mas Deus continuou lembrando de Zacarias. E enquanto ele estava queimando incenso no altar do incenso, à direita do altar do incenso, apareceu-lhe um anjo. E Zacarias encheu-se de temor. Meu Deus, agora, o que vai acontecer comigo? Vou morrer. Depois de um privilégio tão grande de sair na escala, agora vou morrer porque eu estou vendo o anjo do Senhor. E o anjo diz: Zacarias, aquieta-te, acalma, que eu venho com boas novas. Deus lembrou de Zacarias e disse: Gabriel, desce e fala para Zacarias que eu lembrei dele e ouvi as suas orações. Deus lembrou de Zacarias, tirou ele do meio de uma multidão de sacerdotes e o levou para queimar incenso. Deus lembrou de Zacarias e disse: desce lá, Gabriel, ele está oferecendo incenso, agora desce lá e diz para ele que eu tenho ouvido as suas orações, e diz para ele que eu vou responder a sua oração, e Isabel, sua mulher, dará à luz um filho. Porque Deus lembra. Deus lembra. Deus lembra de você. Deus lembra das promessas que Ele te fez. Deus não esqueceu dos juramentos que Ele te fez. Deus, Ele lembra. Halabaraca. Está diante do Senhor as promessas que Ele te fez. Ele não esqueceu. Você pode até esquecer, mas o teu Deus, Ele não se esquece, porque Deus lembra. E o que Deus diz para você é: eu não esqueci, eu lembro. Aleluia. Talvez você pode até ter dito: não dá mais para mim, já acabou para mim, vou seguir adiante. Mas a questão, amado, é que Deus não se esquece. Deus não se esquece. Talvez você já quis fingir, sair pela tangente, mas Deus diz: mas eu lembro. Eu lembro. Não adianta fingir que esqueceu e não adianta tomar outro caminho, porque eu lembro. E o negócio que eu tenho contigo, as promessas que eu tenho contigo, o juramento que eu fiz, eu mantenho de pé, porque eu lembro. Aí você pode até dizer: mas não dá mais. Mas ele diz: quem diz se dá ou não dá sou eu. Porque quem é Deus na tua vida sou eu, e eu sou Deus que lembra.
Aleluia. E aí o anjo diz: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Deus lembrou das tuas orações. Eu disse: será que Deus está ouvindo as minhas orações? Meu amado, Deus é Pai. E Deus tem ouvido as suas orações. E deixa eu te dizer, no tempo de Deus Ele vai responder. Você sabe quantas vezes Zacarias e Isabel tinham orado? Eu e você não podemos, a Bíblia não diz quantas. Mas às vezes eu chego a acreditar que Zacarias e Isabel já tinham até desistido, a gente já está de idade avançada. Talvez até já tivesse parado as suas orações quanto a esse pedido. Mas Deus, Ele não esqueceu das orações que eles tinham feito. E Deus diz: Deus ouviu as tuas orações. Você pensa que Deus esqueceu das orações que você fez? Você pensa que Deus esqueceu quando você orou quando criança, ajoelhadinho no teu quarto? Deus não esqueceu, não. Deus viu as lágrimas que desceu no teu rosto. Quando você na adolescência clamou ao Senhor e disse e dedicou a sua vida a Ele, Ele não se esqueceu das suas orações. Quando você no momento de bonança ou de dor apresentou as orações ao Senhor, Ele não esqueceu das suas orações. Talvez você até tenha parado de pedir, de apresentar as suas orações ao Senhor. Talvez você tenha até esquecido, mas Ele não esqueceu, porque Deus lembra. Deus lembra. Talvez você diz: não há mais jeito, já estou de idade avançada. Se era para eu ter feito isso ou aquilo outro, isso já teria que ter sido na minha juventude. A questão é que Deus lembra. E na hora que Ele lembra, amados, não importa se tem dificuldade ou não tem dificuldade para ti, porque para Ele não há dificuldade alguma. E aí Ele diz: a tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. É o seguinte, Zacarias, Deus ouviu a tua oração, a tua mulher vai dar à luz um filho, agora o nome tu não tem direito de dar, o nome sou eu quem dou, o nome dele vai ser João. Sabe por quê, Zacarias? Porque hoje eu lembrei do juramento que eu tenho contigo. E sabe por quê, Zacarias? Porque eu sou Deus que lembra. E sabe por que mais, Zacarias? Porque o nome dele será João, porque ele é graça de Deus. E hoje eu respondo com graça na tua vida. Hoje eu respondo com favor na tua vida. Aleluia. Então quem vai dar o nome da criança não és tu, sou eu, para que tu lembre sempre que eu sou Deus gracioso, sou Deus que opera o favor, sou Deus que opera graça na tua vida. Aleluia. E aí continua, olha só. Ser escalado para queimar incenso no templo era muita coisa. Já era ser lembrado demais. Muito especial, muito maravilhoso. Mas ele foi lembrado para queimar incenso, e ele foi lembrado também porque Deus enviou para ele o anjo que assiste diante de Deus. Eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, o guerreiro de Deus. E Deus me mandou aqui, porque Ele lembrou de ti, Zacarias. Meu amado, Deus move de todo e qualquer lugar da terra ou dos céus para dizer para você que Ele lembrou de você. Ele lembrou de você. Talvez você até chegou com poucas forças aqui, mas Ele te diz nessa noite: eu lembrei de ti. E aí veio o anjo que assiste diante de Deus e disse: aqui estou, eu sou aquele que assiste diante de Deus. Deus lembrou dele, colocou na escala para queimar incenso. Deus lembrou dele. E ele teve a alegria, o privilégio de ter o contato com o anjo que assiste diante de Deus. Deus lembrou dele.
E o anjo trouxe a resposta de orações que ele já tinha apresentado diante do Senhor. E desisti porque se as tuas orações já chegaram diante do Altíssimo, ei, abre mão do que Deus tem lhe dado e tem lhe chamado, porque se as tuas orações já chegaram diante do Altíssimo, e aquele que jura, ele lembra, porque Deus lembra. Deus lembra. E aí, como se não bastasse, diz: Deus lembrou de ti, tu vai ter um filho. Amados, Zacarias já podia ter ido embora no lucro só em ter queimado incenso ao Senhor. Mas Zacarias teve uma visão, viu o anjo Gabriel. Já podia voltar no lucro para contar a história para toda a vida. Mas Deus lembrou dele ainda mais e deu-lhe um filho, disse: tu vai ter um filho. Amados, não precisava mais de nada. Zacarias podia ir festejar os seus últimos anos de vida, porque entrou no templo, queimou incenso ao Senhor, teve uma visão dentro do templo enquanto queimava incenso ao Senhor, e porque Deus lhe deu um filho. Mas o problema é porque não parou aí. Não é nem o problema. A bênção é porque não parou aí. A bênção foi maior do que tudo isso. Deus deu-lhe o privilégio de queimar incenso, Deus deu-lhe o privilégio de ter uma visão dentro do templo, Deus deu-lhe o privilégio de receber a resposta de sua oração de que teria um filho, só que o filho dele não seria apenas um filho. O filho dele seria alguém especial, seria grande diante do Senhor. O filho dele seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, o anjo apareceu a Maria lá em Nazaré e disse: Maria, você foi escolhida por Deus. E o Messias é gerado em ti. Mas como, Senhor? Se eu ainda nem casei? Porque é obra do Senhor, para cumprir a profecia de que a Virgem conceberá. E você vai conceber o Filho de Deus. Você vai conceber Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo que coloca esse fruto no teu ventre. E no 6º mês, Maria se dirige até Isabel. Isabel ocultou por 5 meses a sua gravidez. E Isabel se encontra, e Maria se encontra com Isabel. E na hora que Maria sauda Isabel, cumprimenta Isabel, na hora que Maria cumprimenta Isabel, o que acontece? João Batista, no ventre de Isabel, salta, remexe. Diz a Bíblia que Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que nesse momento João Batista foi cheio do Espírito Santo de Deus. E Isabel compreendeu e diz: que alegria é essa, bendita és tu entre as mulheres, que alegria que eu tenho de tê-la ao meu encontro, tu, a mãe do meu Senhor. E eu sei disso, porque o meu filho saltou dentro de mim. João Batista foi cheio do Espírito Santo de Deus, cumpriu o que o anjo disse lá no altar do incenso: ele será cheio do Espírito Santo ainda no ventre de sua mãe. É o profeta do Altíssimo. Aleluia. O teu filho, Zacarias, é o profeta do Altíssimo. É ele que vai preparar o caminho do Senhor. É ele o precursor do Messias. É ele que vai preparar os corações para a chegada do Messias. Todo rei, se ele vai chegando em alguma cidade, a cidade é preparada para receber esse rei. Há uma comitiva que vai à frente do rei preparando a cidade. Até hoje, quando vem autoridades à fortaleza, eles tomam cuidado de, no itinerário que a autoridade vai passar,
Eles mandam varrer as ruas, mandam pintar os meios fios, eles dão aquela maquiada por onde vão passar as autoridades. Sim ou não? Se a autoridade quebrar o protocolo, aí ela vai ver outra cidade nas laterais, né? Mas se ela seguir bem direitinho, ou cidade limpa, bem cuidada, né? Então sempre se tem uma comitiva que vai à frente. O Rei dos Reis não é diferente. O Rei dos Reis teve um que veio como precursor, preparar a chegada do Messias. E João Batista veio preparando a chegada do Messias. Zacarias teve o privilégio e a alegria de ser o pai da voz do que clama no deserto. E a voz do que clama no deserto, ele preparou o caminho. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua, porque ele veio para preparar a chegada do Messias. Sabe por quê, amados? Porque Deus lembra: já sou de idade avançada, não posso ter filho. Por que tu dizes isto, Zacarias? Não sabe que eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus? Mas porque te faltou fé, porque tu fostes incrédulos, porque tu foste incrédulo, eu quero te dizer que agora mesmo tu estarás mudo e não poderás falar até o dia que essas palavras se cumpram. Zacarias ficou sem poder falar. Zacarias concluiu o seu serviço no templo. E Zacarias saiu do templo. Quando ele saiu do templo, aquela ansiedade de seus familiares, de seus amigos para recebê-lo, aqueles que estavam orando lá fora. E quando eles encontram Zacarias e começam a falar com Zacarias, querendo ouvir de Zacarias a sua experiência de servir diante do Senhor, Zacarias não consegue falar nada. E o povo viu e entendeu que Zacarias tinha tido uma visão dentro do templo. E ele volta para sua casa, a sua mulher engravida, e diz a palavra de Deus que ela ocultou por 5 meses. E ela diz: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim. Assim me fez o Senhor nos dias em que se lembrou de mim, para destruir a minha vergonha, o meu opróbrio entre os homens. Ei, o Senhor não se esqueceu de você. O Senhor lembra-se de você. Creia, creia, para que os teus lábios estejam livres para anunciar as grandezas de Deus. Creia, creia, para abrir os seus lábios em glória àquele que se lembra de você. Creia, creia, para lembrar-se que aquele que faz juramento, ele vela pela sua palavra e pelas suas promessas. Tem os seus lábios livres para adorar ao Senhor. Tem os seus lábios livres para glorificar o seu santo nome. Tem os seus lábios livres para testemunhar das grandezas de Deus e do Deus que se lembra de você. Zacarias, eu estou cerrando os teus lábios porque você não creu, Zacarias. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu não quero que você plante semente de incredulidade no coração de ninguém. Então você vai ficar mudo até essas palavras se cumprirem. Passam-se os meses. E Deus lembra. E nasce o bebê. Nasce a criança. Chega o 8º dia. O dia de levar a criança para ser circuncidada, conforme os costumes dos judeus e conforme o preceito do Antigo Testamento. A aliança de Deus com os filhos de Abraão. Ele é levado para ser circuncidado ao 8º dia. E as pessoas acompanham naquela festividade de ser circuncidado.
E diz, o nome dele é Zacarias. É Zacarias, hoje ele vai ser circuncidado. Zacarias vai ser circuncidado. E Isabel diz, o nome dele não é Zacarias. Ele será chamado João. Não, ele não vai ser chamado João, não. Ele vai ser chamado Zacarias. Não há ninguém na tua família com esse nome. Não, ele vai ser chamado João. Não, então vamos acabar com isso. Vamos perguntar ao pai, a Zacarias, como é que vai ser o nome da criança. Só que Zacarias está mudo. Zacarias não pode falar. 9 meses sem poder falar. Ele pega uma tabinha e coloca. É hebraico, né? Então é o inverso, né? Aí ele apresenta a plaquinha. O nome dele é João. E a Bíblia diz que no mesmo instante, os seus lábios se soltaram. E a Bíblia diz que quando os seus lábios se soltaram, ele começou a louvar a Deus, a glorificar o nome do Deus Altíssimo. Ele diz, o nome dele é João, porque ele é graça de Deus na minha vida. O nome dele é João, porque ele é favor de Deus na minha vida. O nome dele é João, porque Deus lembrou de mim. E Deus lembra que ele disse para eu colocar o nome dele de João. Deus lembra de você. Os juramentos que Deus tem na tua vida, Ele não esqueceu. Deus lembra de você. Deus lembra. Deus lembra do teu filho que está fora dos caminhos do Senhor. Deus lembra da tua frustração. Deus lembra dos teus temores. Deus lembra dos teus conflitos. Deus lembra do problema familiar que você está enfrentando. Deus lembra. Deus não esqueceu de você. Deus estará atento a você. Deus tem atentado a você. E essa noite você veio oferecer a sua adoração ao Senhor. Você veio queimar incenso ao Senhor. E o Deus que lembra de ti, Ele está aqui para te responder com graça e favor divino. Oh, Deus Santo. Porque Deus, Ele lembra de você. Deus, Ele lembra de você. Deus, Ele não se esqueceu. As promessas que Ele fez na tua vida, elas não ficaram para trás. As páginas do calendário podem ter amarelado. A página do caderno em que você escreveu a promessa de Deus, talvez ela já foi até destruída. Talvez ela está tão amarela, talvez ela está se quebrando, você nem consiga mais ler aquela promessa que Deus fez para você. Mas eu quero dizer para você que Deus lembra, Deus lembra, Deus lembra, e Deus vai responder, porque o juramento de Deus, Ele vela pelas suas promessas. As promessas de Deus, Ele não se esquece, Ele lembra, e Ele vai responder com sua graça e misericórdia. E a resposta de Deus vai ser favor divino na sua vida. A resposta de Deus vai ser graça na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero fazer uma leitura com vocês. Eu quero pedir para que a projeção, neste momento, pessoa que está servindo na projeção, projete o Cântico de Zacarias, capítulo 1, versos 69 até o 79. O Cântico de Zacarias, nós visualizamos ele também pintado em cerâmica, e tinha também na língua portuguesa, lá em Karen. E nós lemos juntos, naquela manhã, naquela tarde, não lembro, mas Deus lembra. Amém? E nós vamos ler juntos agora. Por favor,
Projeção 68. Cântico de Zacarias. 68. Isso. Pronto. Então nós vamos ler agora. Só que nós vamos ler como homens e mulheres privilegiados pelo Senhor, que adentram para servir no templo, para queimar incenso ao Senhor. E quem faz isso faz cheio de alegria e regozijo. Nós não vamos ler balbuciando, nós vamos ler cheios do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus que Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e cantou esse cântico. Então nós vamos lê-lo agora cheio do Espírito, amém? Então fica de pé para todos lermos bem bonito essa passagem bíblica. Porque Deus tem lembrado de você. Deus tem lembrado de nós. Aleluia. Glória a Deus. 1, 2, 3. Para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como desde os tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto e do juramento que fez a Abrão, nosso pai, conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. E aqui está, amados, esse cântico de Zacarias. E nele nós encontramos, amados, justamente aquilo que temos visto na mensagem de hoje. Versículo 72. Para manifestar misericórdia a nossos pais e para lembrar-se do seu santo concerto. Deus, ele lembra. Versículo seguinte. E do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Olha só. Deus lembra. No canto de Zacarias ele diz, o Senhor lembrou do seu concerto. Isabel, juramento de Deus e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai. Como é que é o nome do filho de Zacarias e Isabel? Verso 78. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, graça de Deus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Graça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O juramento de Deus na tua vida, Deus não esqueceu. Deus lembra. Deus lembra. Deus lembra. Deus lembra. E Ele vai responder com sua graça e favor. Curva a sua cabeça em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Oh Deus Santo, quantas promessas tu tens feito a teus filhos. Algumas delas até esquecidas já foram por nós, mas tu não esqueces. Tu não esqueces, porque a tua palavra nos diz que Deus lembra. Deus lembra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, oh Pai querido, assim como tu lembraste de Zacarias, lembra do teu filho e da tua filha, agora, Senhor, para a glória do teu nome, e responde pela tua graça, porque nós nada merecemos, Senhor, mas tu és Deus gracioso, tu és Deus que responde com graça e com favor. Lembra e responde nesta noite, ó Pai, responde nessa noite ao teu filho, à tua filha, o amado teu, a amada tua, a quem tu tem amado de tal modo que tem enviado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e para nos adotar como teus filhos. Lembra, Senhor Deus, desta família. Lembra, Senhor Deus, deste casal. Lembra, Senhor Deus, desta criança. Lembra do adolescente. Lembra do jovem. Lembra do adulto, do ancião, da anciã. Lembra deste profissional, Senhor. Lembra desta pessoa enferma, ó Pai. Lembra, Senhor Deus, desse, Senhor Deus, que tem chamado ministerial. Lembra, Senhor, porque tu és Deus que lembra e responde com tua graça, responde com teu favor, faz milagres, faz maravilhas. Lembra do teu filho que tem pedido, Senhor Deus, adorno com dons espirituais, responde com dons espirituais. Lembra da tua serva que tem orado, Senhor Deus, pelo seu filho, traz libertação ao seu filho e traz de volta a tua casa. Lembra, Senhor Deus, lembra, meu Pai, lembra, Senhor, e responde pela tua graça e misericórdia. É em nome de Jesus Cristo que te oramos, Senhor, sabendo que tu és Deus que lembra, Deus que lembra. Jeová doador gracioso, responde com graça, responde com favor esta noite, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, faz mais uma vez os
teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir, meu clamor já não muda teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, nada podes mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Deus, santo, santo é o Senhor, glória a Deus. Deus lembrou de você e Deus trouxe você essa noite aqui para você não esquecer que Ele lembra de você. E eu gostaria de saber se há entre nós alguém essa noite que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se há alguém essa noite que deseja dizer: Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, para tu fazer dela o que tu queres. Eu te aceito como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Se há alguém entre nós nessa noite que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, receber o perdão de seus pecados e começar uma nova vida com Cristo, quero que você dê o sinal com a sua mão, aonde você estiver, que nós queremos orar por você essa noite, para que você comece uma nova vida com Cristo, porque Deus lembrou de você e trouxe você aqui essa noite para te dar a salvação. Há alguém entre nós aqui essa noite que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou se reconciliar? Esse é o momento. Aleluia. Há alguém? Glória a Deus. Nós somos lembrados pelo Senhor. Somos lembrados pelo Senhor. E continuaremos sendo lembrados pelo Senhor. E se prepare para receber a resposta do Deus que lembra de você. Porque Ele te responde com graça,
Ele te responde com graça, porque Ele lembra de você. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, permitam-me compartilhar com vocês alguns avisos rápidos da semana, podem até permanecer de pé. Terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, nós teremos a Reforma Viva. A Reforma Viva nós fazemos anualmente, no final do mês de outubro, em comemoração à Reforma Protestante. O tema da Reforma Viva desse ano é os pilares da Reforma Protestante. O pastor Glauco vai estar ministrando e convido toda a igreja a estar participando nesses dias e certamente você vai ser ricamente abençoado. É um servo de Deus, um homem em que nós enxergamos nele piedade e conhecimento, né? Um homem que tem graça e tem conhecimento. Então, venha participar, venha estar aprendendo durante esses 3 dias. Quarta-feira, reunião para o Ministério da Família, às 19h30. E também aproveitamos para comunicar que a partir de então, todas as reuniões da família estarão sendo realizadas na quarta-feira, tá certo? Então, quarta-feira, não mais na quinta, mas na quarta-feira, tá? E sábado, queridos, é o nosso culto de Santa Ceia. Próximo sábado é o nosso culto de Santa Ceia. Convidamos toda a igreja a estar conosco. E também, nessa oportunidade, nós vamos estar fazendo um lançamento do centenário das Assembleias de Deus aqui no Ceará. Tá certo? Então, sábado, o lançamento do centenário da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. Convidamos aos irmãos para estarem presentes. O pastor Antônio José também vai estar conosco, tá certo? Ele vai estar fazendo um lançamento aqui do centenário das Assembleias de Deus. Nós tínhamos pensado em outubro, mas a gente já marcou para novembro, porque outubro eu não estaria presente, por quanto nós estávamos ali sendo agraciados, né, com Deus, abençoando-nos ali em Israel, e aí nós não íamos estar presentes, então marcamos para novembro. Algumas igrejas já foi lançado, já umas 2 igrejas, né, velho? E nós vamos ser essa próxima igreja, que vamos ter o lançamento do centenário. É um trabalho bonito para todo o estado do Ceará, tá certo? Itapajé vai estar fazendo no interior, Tempo Central juntamente conosco, a Decidade e outras igrejas da região metropolitana vamos estar realizando também. Isso é uma festa bonita para a glória de Deus. Só aqui na região metropolitana nós queremos no ano que vem fazer um batismo de 3.000 pessoas para a glória de Deus, né? As igrejas aqui da região metropolitana, um batismo bonito, vamos talvez fazer numa das praias aqui, para a glória de Deus, e vai ser uma bênção para a glória do Senhor em comemoração ao nosso centenário. Então esteja presente na ceia para celebrarmos a ceia do Senhor e depois fazermos o lançamento centenário. Amém? Queridos, vamos orar ao Senhor. Quero convidar o pastor Evandro a estar orando ao Senhor, encerrando o culto essa noite. Quero pedir também que nessa oportunidade estejamos orando pelo irmão Júlio, que carece das nossas orações. E o Israel foi bem sucedido na cirurgia. Vamos orar agradecendo a Deus, né, pela cirurgia que foi bem sucedida, da criança que nós estivemos orando durante a semana. Agradecendo que Deus cuidou, né, foi bem sucedida para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Marta. Cadê a irmã Marta? Vem aqui para perto, irmã Marta. Irmã Marta e o pastor Roberto estão fazendo 37 anos de casados. Glória a Deus por isso. Vamos orar também por eles agora, nessa oportunidade. Agradecendo a Deus, né? Deus tem abençoado esse casal de uma forma especial. A igreja quer parabenizar. Diga comigo, parabéns. Glória a Deus. Pastor Evandro. Meus amados, saúde a todos com a paz do Senhor. Deus lembra, né? Que mensagem gloriosa. Vamos orar, incluir todos os pedidos de oração. A irmã que vai estar viajando, pede as orações do céu. Então vamos orar, irmão. Amado e querido Deus, nosso Pai que está no céu.
Deus querido e santo, estamos gratos, Senhor, nesta noite, Senhor, por estar, meu Deus amado, em sua presença, Senhor, te glorificando, te exaltando, Senhor, e ouvindo, Senhor, a tua poderosa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor lembra de nós. Ó Deus querido, quantas promessas, meu Deus amado, tu tem falado para teus filhos, Senhor. Como o teu servo falou, muitas vezes, Senhor, até nos esquecemos, mas tu és maravilhoso, Senhor. Tu não se esquece, Senhor, das promessas. Pai amado, aqui está a tua igreja, Senhor, que tem recebido de ti promessa, Pai. Ó Senhor da glória, e eu creio, Senhor, que no dia certo, Senhor, o Senhor há de cumprir, meu Pai amado, as promessas que falaste aos nossos corações. Meu Deus querido, agora eu te apresento, Senhor, os pedidos de oração dos teus filhos, Senhor, que precisa da tua ajuda, do teu alento, Senhor, do teu amparo, Senhor, da tua provisão. Ó Deus amado e santo, meu Senhor da glória, abençoa, Senhor, a tua igreja de uma forma especial. A tua filha que vai viajar, Senhor, toma nas tuas santas mãos, leva, Senhor, na tua paz e traz na tua paz, para a glória do teu nome, meu Deus querido. E agora, Senhor, especialmente, queremos te apresentar esse casal, pastor Francisco Roberto e a irmã Marta, Senhor, esse casal exemplar, Senhor, Pai querido, que tem demonstrado, Senhor, um testemunho lindo diante de ti, da tua igreja. Pai querido, eu te peço uma bênção especial. Coroa o teu filho, meu Deus amado, com as bênçãos gloriosas, Senhor, que tu tem reservado, Senhor, para a vida do teu filho, abençoando o seu ministério, porque o Senhor da glória é o Deus que lembra. Ó Senhor, e assim abençoa a tua igreja ricamente nesta noite, Senhor. Nos leva em paz, Senhor, para os nossos lares, dando uma noite de paz, de tranquilidade contigo. E abençoa, Senhor, a nossa fortaleza, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso Brasil. Deus querido e santo, assim eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus, e quem crê diz amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, e aqueles que são lembrados por Deus, dizem...